E vem conferir a crítica do filme Orion e o Escuro. E eu finalmente assisti o filme Orion e o Escuro. Filme esse que eu não sabia que ele ia ser lançado, não sabia que ele era da Netflix, mas quando ele lançou, eu vi algumas pessoas comentando sobre ele e me chamou a atenção, principalmente por ele ser um filme da DreamWorks. Eu fiquei pensando, como que um filme da DreamWorks original tá saindo e eu não tô vendo divulgação nenhuma? Se é pela Netflix, eu até entendo. A Netflix tem essa histórico de não divulgar muito seus produtos. Tem filmes com um elenco gigantesco que eles avisam uma semana antes, alguns dias antes, ou nem avisam. E o filme da DreamWorks não foi diferente. Porque eu achava que a DreamWorks ia divulgar mais, ia falar mais do seu filme, divulgando e falando que tá na Netflix. Então esse foi o meu primeiro susto, como não divulgaram tanto esse filme. E o filme, ele não é ruim, mas eu também não achei ele bom, achei ele abaixo da média, com um potencial gigantesco de universo, um potencial até futuro, com um design fantástico, mas com muito problema que me incomoda. É aquele famoso caso de, se eu tenho um lado muito positivo para esse filme, ele consegue ter um contraponto muito negativo que acaba nivelando ele. E no final, a soma para mim é mais negativa do que positiva. E o filme começa muito bem. Eu gosto muito da apresentação do Orion. E eu gosto muito do estilo de animação desse filme, que passa uma estética até um pouco mais leve, mais divertida, que eu acho que para um público mais jovem vai acabar funcionando muito bem. E a forma como apresentam o personagem, fazendo com que ele tenha medo de tudo que exista no mundo, é muito legal. Faz com que você, como público, facilmente acabe gostando do protagonista. Sinta algo por ele em questão de querer torcer por ele, se entende o medo dele, porque todo mundo tem medo. E se todo mundo tem medo, você vai acabar se associando com algum medo que ele tem, que ele é apresentado no filme. E isso é muito interessante, até o ponto que chega na parte de apresentar o escuro. Esse começo de filme, então, ele é empolgante, ele é interessante, você facilmente se liga com ele, principalmente por criar uma empatia pelo personagem, e aí apresenta o escuro. Quando apresenta o escuro, aí chega no melhor personagem do filme. O escuro é um personagem incrível. Visualmente, eles fizeram uma ideia muito boa. E quando eles vão apresentando todos os elementos que vivem com ele ao longo da noite, eu também achei muito interessante visualmente. Mas a partir daí, é aí que começa o problema do filme. O começo eu já acho que ele demora um pouquinho para chegar no escuro. Eu acho que esse começo podia ser um pouquinho mais rápido para chegar mais rápido ali. No final, o escuro rouba a cena quando tá em cena. E aí, quando ele vai mostrando, apresentando os personagens, você pensa, eu quero ver o que cada uma daquelas pessoas vão fazer. O barulho à noite, os bons sonhos, a insônia. Eu quero ver o que cada uma daquelas pecinhas vão fazer ali e tem um potencial gigantesco. E é mostrado muito rápido. Logo depois disso, acaba assumindo essa característica do filme. Eu acho que é aí que vive o primeiro problema de potencial desperdiçado. O filme tinha tantos personagens interessantes, esse elemento da noite, esse elemento de como vive a noite, que eu acho que tinha que ser mais explorado, mais trabalhado no filme. Eles têm uma boa apresentação, mas na hora de realmente desenvolver a partir dali, eles meio que viram personagens genéricos dentro do filme, que do design é incrível, visualmente são interessantíssimos, eu assistiria uma série só sobre eles, mas quando você pensa dentro do filme, narrativamente o filme deixa eles um pouco de lado, no sentido de poderiam utilizar mais, eles funcionam para a história realmente funciona por causa deles, mas eles não são tão bem utilizados. Até em questão do sol, que é o oposto da escuridão, poderia ser mais utilizado, visualmente ele só é mostrado e poucos é realmente utilizado no filme. E aí começa a entrar no problema do Orion. Quando o Orion realmente começa a apresentar outros personagens, você percebe que o Orion não é o personagem mais cativante do filme. Se ele te cativou na primeira cena, quando ele precisa continuar te cativando, ele meio que não te cativa tanto. Ele tá lá para fazer com que a história exista, mas a história anda através dele. O escuro e todos os seus elementos em sua volta são mais importantes para a narrativa do que o Orion, e isso é inegável. E ele acaba sendo um personagem que acabou me incomodando ao longo do filme. Os seus discursos, as suas falas não me agradaram muito. Foi um personagem que saiu de cativante pra não ter muita relevância pra mim em relação a personagem. Eu acabei não gostando tanto dele. Até senti um pouco de vontade que ele não tivesse no filme em certo ponto. E aí entra um outro problema do filme. Se você faz uma narrativa linear com primeiro, segundo e terceiro ato, eu acredito que o filme funcionaria muito bem. Até o Orion tem aquela ideia de aprendizado, uma mensagem simples, mas com uma animação boa.
Mas aí eles resolveram colocar um subplot que envolve todo o filme, que seria um pai contando uma história para sua filha. E esse subplot, ele poderia ser bem utilizado, é interessante ser bem utilizado, mas não é isso que acontece aqui. Toda vez que a história para eles aparecerem, pra mim poderia ser uma mensagem legal, poderia ser algo interessante, mas ele para o ritmo do filme e o filme dá uma pausa gigantesca que faz com que a gente até se perca um pouco na história. E depois, quando chega no terceiro ato e eles colocam alguns outros elementos, e aqui vai um spoiler do filme, viagem no tempo, fica tudo mais perdido. Tudo bem, eu entendo qual que é a ideia do filme. É falar que existiu uma criança que ouviu uma história. A dos seus pais contavam quando ele era pequeno. Aí essa história ele contou para sua filha, e ele aumentou um pouco mais essa história. A sua filha contou para o seu filho, que aumentou mais a história, e o filho foi contando. Então são gerações diferentes que vão contando histórias diferentes. E já que gerações têm ideias diferentes de universo, de mundo, o conceito para ele também foi mudando. Ele também gostaria de acrescentar mais coisas, fazer parte daquela história. Essa ideia é muito boa, mas muito mal utilizado, num roteiro que é completamente confuso no final. Só a mensagem da escuridão e da luz, e como todo mundo é importante nesse universo, já seria uma mensagem super legal. A mensagem de temos que encarar nossos medos, porque nossos medos também fazem parte do nosso crescimento, seria incrível. Mas não, resolveram colocar tanto subplot, tantas ideias secundárias para um filme de 1h30, que virou uma grande salada. Num filme que tem elementos muito bons, uma boa animação, um começo promissor, um universo com potencial futuro, mas o plot, os subplots, a virada final, pra mim, nada disso acaba funcionando. E faz com que um filme que tinha um potencial de ser um excelente filme vira só um filme de mediano pra baixo. Concluindo, Orion e o Escuro é aquele filme que você vê que ele é um grande potencial desperdiçado. Potencial nos personagens, no universo, na história, mas acaba se perdendo com subplots que não precisavam existir. Com alguns elementos fazem com que a história principal até perca sua força. Foi como eu falei, eu acho que ele tem elementos bons e se fizerem uma continuação futuramente, ou até série focada em outros personagens, pode funcionar bem e dar bons elementos, bom material futuro. Mas nesse ponto, foi um filme que ele tem tantos pontos positivos quanto negativos. Mas quando eu penso no geral, eu fico mais com negativo do que com positivo, infelizmente, pra esse filme. E por isso que eu fecho o filme Orion e o Escuro com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Orion e o Escuro? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.